O ex-presidente Lula, que faz uma caminhada por São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e ele aproveita também para fazer campanha também para Fernando Haddad, que disputa o segundo turno pelo governo do estado. Nós vamos chamar agora a repórter Beatriz Manfredini. Bia, bom dia, seja bem-vinda. O que você pode informar para a gente aí? Atualiza as informações para a gente, por favor. Bom dia para você também, Cláudia, para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu falo aqui de cima de um caminhão em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. A gente já está se preparando aqui, vendo os apoiadores começarem a chegar, porque essa caminhada com Lula, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad deve começar por volta das 11 horas da manhã aqui na região. Esse é o primeiro ato de campanha próximo aos eleitores, agora desde o início do segundo turno. Nesses 3 primeiros dias, depois do resultado da apuração do primeiro turno, a campanha de Lula resolveu se reunir algumas vezes para traçar estratégias, desenhar os passos desse segundo turno e também para angariar apoios. Conseguiu o apoio do PDT, de Ciro Gomes, de Simone Tebet, de Fernando Henrique Cardoso, enfim, de uma série aí de autoridades, e hoje então retoma a agenda corpo a corpo com os eleitores, os atos efetivamente de campanha. Então essa caminhada aqui em São Bernardo do Campo começa aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, o berço político de Lula, A caminhada vai até a Praça da Matriz e ali então Lula desce do carro, vai subir num trio para fazer um discurso para os apoiadores. Nos próximos dias, essa agenda continua focada no corpo a corpo com o eleitor e principalmente no Sudeste. Lula quer conseguir reverter a situação em São Paulo, onde ficou 1.700.000 votos atrás de Jair Bolsonaro, e também no Rio de Janeiro. Além disso, Lula quer ampliar a vantagem dele em Minas Gerais. Portanto, hoje tem essa caminhada aqui em São Bernardo do Campo, amanhã tem outra em Guarulhos, também na região metropolitana de São Paulo. No sábado, uma em Campinas, aqui no interior do estado. Aí no domingo ele volta para Belo Horizonte, em Minas Gerais. E na terça-feira tem agenda no Rio de Janeiro. Então esses primeiros dias totalmente focados aí no Sudeste. Interessante a gente observar que a estratégia de campanha, ela mudou. A campanha de Lula não quer mais fazer comícios, que além de gastar dinheiro e ser caro para a campanha, o que eles perceberam é que não atrai assim tantas pessoas diferentes, que quem participa dos comícios são mais já os apoiadores e a militância. Então agora a gente deve ver com mais frequência caminhadas como essa que acontecem nessa quinta-feira. Para hoje, depois daqui, Lula ainda dará uma entrevista coletiva e tem uma agenda em aberto ainda para o fim do dia com algumas expectativas. Há uma expectativa entre hoje e amanhã de um encontro público com Simone Tebet, também de encontros com parlamentares do PSD que devem aí declarar um apoio mais formal a Lula em breve. Cláudia. Bom, obrigada então, Bia, aí pelas suas informações. A gente já volta contigo daqui a pouco. Vamos chamar novamente o professor Adriano. Professor, a gente viu aí a Bia falando, o Lula está em São Bernardo do Campo, o Bolsonaro também passou por aqui ontem. Parece que o foco da campanha vai ser o Sudeste, né? Com certeza, o Sudeste ele vai ser decisivo nessa campanha, porque foi onde o Bolsonaro praticamente ganhou, Só em Minas que ele chegou próximo de Lula, Ficou com uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. E aqui em Minas, eu acho que vai ser a arena principal por uma seguinte razão. O Zema, ele fez a primeira gestão dele, o primeiro mandato, tendo especial atenção para a situação financeira dos municípios de Minas. Os municípios de Minas, sua grande maioria, dependem de recursos do Estado, das contribuições, das taxas, impostos, porque eles não são autossuficientes financeiramente. Minas precisa, os municípios mineiros precisam muito desse apoio do governador. E na gestão anterior do petista Fernando Pimentel, que a propósito disputou a eleição e não se elegeu, a rejeição de prefeitos em relação à administração do Fernando Pimentel, que é petista, foi muito alta. O Zema, ele atuou uma estratégia de campanha aqui em Minas, que foi, na medida que o seu principal oponente, que era o Calil, usou o selo Lula para poder conseguir mais votos, já que ele era pouco conhecido no Estado, o Zema, para não trazer a polarização nacional na disputa estadual, ele poupou Lula. E isso explica por que o Lula teve mais votos que Bolsonaro em Minas,
e apesar do Zema, né, ter sido reeleito com certa facilidade no primeiro turno. Só que o Zema, o futuro político de Zema, está colado com a eleição de Bolsonaro. O PT de Minas está esfacelado, por assim dizer, ele está se reestruturando, e para se reestruturar, só sendo uma boa oposição ao Zema. E, evidentemente, Lula sendo presidente vai facilitar esse trabalho. Então, o Zema, para ter futuro político, ele tem que eleger Bolsonaro. Então, o Zema vai ser muito atuante agora para fazer a mesma estratégia que fez no primeiro turno. Vai colar na testa do Lula, né, o selo PT. Olha, Lula é PT. E isso pode, sim, reverter muitos votos aqui, porque eu conheço muitos prefeitos, né, enfim, o sentimento antipetista aqui em Minas é muito alto por conta da má experiência da administração do Fernando Pimentel. Essa estratégia tem boas chances de funcionar. E aí pode haver uma reversão desses votos aqui em Minas, e quem votou em Lula, votando agora em Bolsonaro, cada um ponto percentual vai dobrar para 2, né? Porque encurta mais a distância. A distância só foi de 4 pontos. Então, o cenário que eu vejo é provavelmente Bolsonaro também livrando uma frente aqui em Minas sobre Lula. E São Paulo e Rio tendem também a manter essa situação. Então, o Sudeste vai ser decisivo nessa eleição, e a preocupação do Lula, com certeza, faz sentido. A gente, enquanto você falava, professora, a gente acabou mostrando aí uma arte com o resultado das eleições presidenciais, mostrando aí que Lula ganhou em todos os estados do Nordeste e a maioria do Norte. Já Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste, só perdeu em Minas Gerais, como o senhor estava falando há pouco.